Olá, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje a gente vai falar um pouco então sobre o Nicolas Negroponte. Vamos começar então com uma breve biografia dele ali. O Nicolas Negroponte, ele nasceu em Nova York no dia 1º de dezembro de 1943. Durante a vida dele, ele morou em outros lugares também, como em Le Rose, Suíça e Londres. Ele é um cientista americano, que ele foi formado em arquitetura pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT, e ele teve alguns grandes projetos, como, por exemplo, o One Laptop per Child, que a gente vai se aprofundar mais nisso um pouco mais pra frente, e além de livros muito famosos, como, por exemplo, o Being Digital, ou Ser Digital, que previa um futuro em que a tecnologia se tornaria uma parte íntima da nossa vida cotidiana. Depois de ter se graduado pelo MIT, ele também ingressou no corpo docente da instituição e, além de ser professor no MIT, ele foi professor também na Universidade de Michigan, na Universidade de Califórnia e na Universidade de Yale. No MIT, ele fez bastante história lá dentro. Ele fundou o MIT Architecture Machine Group e também o Laboratório de Mídias do MIT. O Laboratório de Mídias do MIT, ele estava empenhado no desenvolvimento de tecnologias como, por exemplo, reconhecimento de voz, música, holografia, televisão avançada e publicações até de jogos eletrônicos. Nós vamos falar um pouco também mais do Laboratório de Mídias do MIT pra frente ali. Tá, falando um pouco aqui sobre o One Laptop per Child, ou OLPC, que foi um grande projeto do Nicolas, e então esse projeto ele propunha a inclusão digital de crianças em países em desenvolvimento, ou seja, em países que não tinham muitos recursos, em países mais pobres, para auxiliar, então, na educação de crianças com computadores, com a tecnologia, enfim, e esse recurso, ele custaria menos de $100. Então, e além de contar com campanhas, por exemplo, como teve o Give One, Get One, que daí já incluía 2 máquinas, né, para serem entregues lá nesses países. Esse projeto ele foi financiado por organizações muito grandes, como, por exemplo, a eBay, o Google, a Marvel também, o Red Hat e a Quanta. Então, tinha bastante gente envolvida nesse projeto para tornar a educação por meio da tecnologia para crianças que não tinham esse acesso mais acessível, né? Vamos falar um pouco sobre a contribuição do Nicolas para o MIT, para o Massachusetts Institute of Technology. Ele é cofundador do MIT Media Lab e que ele dirigiu durante seus primeiros 15 anos. Ele foi graduado pelo MIT e ele também foi pioneiro no campo do design auxiliado por computador. Ou seja, ele é membro do corpo docente do MIT desde 1966 e o laboratório de multimídias que ele criou é financiado por mais de 105 empresas, incluindo as maiores corporações dos Estados Unidos e as grandes empresas da indústria do entretenimento também. Foi criado para desenvolver novas tecnologias de mídias digitais e, a escola tem uma forte cultura empresarial e as receitas agregadas das empresas fundadas por ex-alunos MIT seriam juntas classificadas como a 11ª maior economia do mundo. Aqui a gente vai ter uma imagem do MIT, como é que ele é. Bom, agora sobre as principais obras dele, né, os principais livros, a gente vai estar falando um pouquinho da Vida Digital, de 1995, que é o livro mais famoso dele, e o Software Architecture Machines. A Vida Digital é um best-seller de 1995, que foi traduzida para mais de 40 idiomas. E esse livro ele apresenta previsões de como a tecnologia se integraria às nossas vidas. O Nicolas ele trata os assuntos dos avanços tecnológicos com bastante otimismo e acredita que eles podem trazer mais benefícios do que prejuízos para a nossa sociedade. Nesse livro, ele conta que não há volta para as transformações de átomos em bits. O que isso significa? Nas suas explicações, ele começa determinando a diferença entre os bits e os átomos, que para ele a natureza física era constituída por átomos, passam a ser transformadas em uma outra natureza, que é a natureza digital, que no caso são os bits. Ele diz que o aumento da
interconexão, o espaço físico tornaria irrelevante e o tempo desempenharia um papel diferente. Algumas das possibilidades da digitalização que ele traz no livro são a compreensão de dados e a correção de erros, a transmissão com qualidade, a multimídia, que daí é a mistura de áudio, vídeo e dados, e a informação sobre os bits. Ele faz uma citação nesse livro dizendo que o bit é o menor elemento atômico do DNA da informação e que, como não é baseado em matéria física, a informação por bits pode ser transmitida cada vez mais em um tempo de espaço menor, então cada vez mais rápido, ultrapassando os limites da informática e estando cada vez mais presente em nós, seres humanos. Sobre Software Architecture Machine, foi publicada pela The Mint Press em 1970, e a suposição geral desse livro é que o arquiteto seria um intermediário desnecessário. Porque o que ele quer dizer nesse livro? Ele tenta fazer uma análise das atividades de projeto arquitetônico e o objetivo dele é alcançar um acoplamento mais direto entre o homem e a máquina. Então, ele propõe contornar a visão tradicional do trabalho, em que o homem e a máquina recebem tarefas, e em vez disso, é sugerido um modelo de joint venture, que o homem e a máquina deviam ser tratados como parceiros iguais e até mesmo bons amigos. O que ele quis fazer nesse livro é propor um novo tipo de arquitetura sem arquitetos. Nesse TED Talk aqui, nesse primeiro, a gente tem o LPC de Colômbia, que no caso é o Nicolas contando como é que foi o processo de levar esse projeto dele para Colômbia, que era um lugar assim desprovido de muito acesso, as crianças não tinham muitas ferramentas de acesso à educação. Então, ele conta que depois de ser implantado isso, ele conseguiu ver até, crianças de 6 anos querendo ensinar os pais a mexer nos computadores e tudo mais. E que ajuda também a incentivar as crianças a estudarem. E que nesses países que não têm muito acesso, é muito importante isso, até em questão de economia, para crescer a economia, para crescer o nível de educação e tudo mais. Daí, nesse TED Talk, ele conta para nós como é que foi a implementação desse projeto na Colômbia. Então, o Nicolas, ele explica que o acesso à tecnologia é muito importante para o desenvolvimento criativo e cognitivo das crianças. E, inclusive, ele esteve no Brasil em 2006 para aplicar essa proposta também aqui. Ele falou com o presidente da época, que no caso era o Lula, para aplicar isso daí, porque como o Brasil é um país de grande população, principalmente entre os 15 e os 25 anos, ele poderia acabar se tornando também um polo de produção de software, mas para isso precisaria de mais investimento e expansão de conhecimentos. Então, nesse TED Talk, ele faz essa explicação do que o subdesenvolvimento se deve à falta de investimento em educação e que esse projeto, então, traria mais acesso às crianças que não têm muito acesso. E aqui nós temos algumas fotos de como é que foi a aplicação lá dos notebooks, os computadores verdinhos lá na Colômbia. Nesse segundo TED Talk aqui, ele faz algumas previsões de como estaria o mundo tecnológico dali 30 anos no futuro. Uma das coisas que ele fala nesse TED, uma das previsões dele, é sobre as escolas de línguas, que ele disse que, a gente não iria precisar mais aprender a falar e escrever, todo o vocabulário estrangeiro, e que a gente conseguiria fazer isso com uma simples pílula. Ingerindo uma simples pílula, a gente já iria adquirir esses conhecimentos. Entre aspas, ingerir novos idiomas, né? Isso foi um pouco, criticado na época, por parecer meio, ficção científica demais. Só que o Nicolas, ele já teve, um histórico de previsões que pareciam meio malucas, como, por exemplo, ele já tinha dito que as pessoas iriam parar de usar o mouse para controlar computadores e ia passar a usar os dedos. E isso, na época que ele falou, nossa, foi visto como uma previsão completamente doida, sabe? Mas hoje em dia isso é totalmente aplicável em tablets, em celulares, com displays. Então, não dá pra dizer que o cara
tá muito fora dessa ideia aí. Uh, Outras previsões que ele fez e que hoje em dia a gente pode ver que ele acertou foi, por exemplo, o desenvolvimento de um caminhão com câmeras, que mapeariam, tipo, todo um território para criação de mapas. E isso a gente tem, tipo, hoje em dia com o Google Street View, que todo mundo usa. Outra coisa que ele tinha dito é que as pessoas iriam comprar livros e jornais na internet para lê-los, tipo, nas telas de dispositivos portáteis, e isso acontece demais hoje em dia com os e-books, com notícias pelo celular. O pessoal acaba lendo mais pelo celular do que com objetos físicos, como jornais, livros, revistas. E aqui alguns conceitos, então, que o Nicholas trabalhou, como, por exemplo, a convergência e cultura digital, que foi a palavra que ele utilizou para mostrar a intersecção entre os três principais ramos da comunicação, que seria a telecomunicação, cinema, jornais impressos e informática, que aconteceria uma fusão entre essas linguagens aqui, das empresas, das linguagens, e que não seria mais possível lidar com elas separadamente. Então, haveria essa convergência na cultura digital. É isso que ele quis dizer com o termo. E que esse ramo da telecomunicação e informação se tornaria uma tendência dominante. Outro conceito que ele trabalha é a digitalização da vida, que ele divide em 3 estágios. Tipo, o primeiro é o da era industrial, que os produtores vinculavam as informações para o seu público através de comunicação em massa. Então, tipo, o público era apenas o receptor. O segundo estágio é a era da informação, que, tipo, ainda existia a comunicação em massa, só que o fluxo informativo era um pouco mais dinâmico. E o último era da pós-informação, que é marcada pelo consumo por encomenda, assim dizendo entre aspas, e pelo uso da inteligência artificial em vários âmbitos da rede social. E é isso aí, foi um pouco ali da vida, dos projetos, dos conceitos, das obras trabalhadas pelo Nicholas e, bom, mais ou menos isso aí.